Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós daremos continuidade ao finalzinho das capitanias hereditárias e já iniciaremos o assunto sobre o governo geral. Então vamos lá, vamos terminar nosso assunto sobre capitanias hereditárias e dessa vez eu já compus aqui o quadro para agilizar o seu processo de aprendizagem. Então vamos lá, vamos para a aula propriamente dita. Se vocês lembram, lá no finalzinho da aula passada eu estava falando sobre as capitanias hereditárias, principalmente o seu declínio ou porquê, os motivos pelos quais se deu o seu insucesso. Então, dos principais motivos dos insucessos, do fracasso das capitanias hereditárias, como vocês podem muito bem ter percebido, foi de 1534 a 1536, temos aqui alguns que podem elencar essas características. A principal delas, como vocês podem saber, é a distância entre o território brasileiro e o território português. Então essa logística ficava muito assim dificultosa para que os capitães hereditários, os donatários, pudessem implementar uma política ativa de colonização, que era lá um dos deveres deles, que se estabelecia no foral, que era o quê? O povoamento, a colonização das terras, o desenvolvimento, a fundação de vilas. E essa distância, essa logística dificultou muito, o que fez com que muitas dessas capitanias hereditárias não fossem nem sequer ocupadas prioritariamente por seus donatários. Eles simplesmente deixavam para lá. Além disso, havia muitas histórias, sobre esse território novo aqui. Essas histórias eram marcadas por doenças, marcadas por violência. Então tinha as histórias aí dos vamos dizer assim, dos ares ruins, que eram as doenças. Então você ficava infectado por um ar, vamos dizer assim, meio quente, e você morria. Então tinha muitas histórias que espantavam os investidores, os europeus daqui das terras brasileiras. Muitos deles não tinham coragem de conhecer esse novo território. Além disso, também tinha a violência dada pela resistência dos indígenas. Como vocês vão muito bem saber mais na frente, nem todas as tribos indígenas tiveram uma diplomacia afeita aos portugueses, aos europeus que aqui circundavam, certo? Então havia resistência, havia guerra. Os tupinambás vão entrar em guerra, no que será chamado de Confederação dos Tamoios, vão querer expulsar os portugueses do Rio de Janeiro, porque eles estavam sempre guerreando. Então havia muita resistência indígena, havia violência, havia a própria, como eu disse lá na aula 1, da antropofagia. Então os indígenas comiam os seus derrotados através de um ritual antropofágico. Isso assustava muito, passava a ideia de canibalismo aos europeus e isso assustava muitas pessoas. Então temos a logística, temos essas histórias, temos as doenças, temos propriamente a falta de lucratividade primária, a falta de pedras preciosas. Então tudo isso dificultou o processo de implementação, vamos dizer assim, particular do território brasileiro através das capitanias hereditárias, através desse modelo centralizado, ou seja, desse modelo pautado, centralizado, mas no sentido de ser pautado sobre autonomia. Isso vai enveredar no estabelecimento do governo geral, que é o que? O Estado tomando para si as principais ações da colonização do território brasileiro. Mas antes de adentrarmos propriamente no governo geral, nós temos que estabelecer que algumas informações sobre as capitanias hereditárias que são pertinentes para o fazimento de sua prova. Então você tem que saber que eram 14 capitanias. Então, existiam 14 capitanias hereditárias aqui, divididas no território brasileiro. Não sei nem se aqui tem 14, mas imagina que tem 14, tá? Então, são 14 capitanias, mas são 15 divisões, 15 lotes, porque havia uma capitania que tinha mais de um território. Por exemplo, a São Vicente congregava o Rio de Janeiro e São Vicente, entre uma e outra. Então, 15 lotes mais 14 capitanias. E existiam 12 donatários.
Desses 12 donatários, eu enxergo como primordiais, ou seja, como nomes que você tem que saber de 3. O primeiro deles é o nome do cara que foi o quê? O da primeira expedição colonizadora, Martim Afonso de Souza, que era o dono de São Vicente. Então você tem que saber o nome desse cara, porque esse cara é primordial, tanto é que ele foi o líder, o cara que liderou a primeira expedição colonizadora. Então você tem que saber o nome dele. Outro nome de um cara que você tem que saber, porque eu acho que pode cair, porque tem uma característica, vamos dizer assim, distinta dos outros, é o Pero Lopes de Souza. Por quê? Porque ele é detentor de 3 capitanias. Ele é dono de Itamaracá, que fica aqui, no Nordeste brasileiro. Ele é dono de Santo Amaro, que fica aqui, no Sudeste brasileiro atual. E ele é dono de Santana, que fica no Sul. Olha só, além da dificuldade logística entre Portugal e Brasil, também tinha a própria dificuldade logística interna entre as capitanias. O cara era dono de uma no Nordeste, uma no Sudeste e uma no Sul. Lembrando que naquela época não existia carro, não existia avião. Tudo era feito através do mar, do barquinho, o método mais rápido de mobilidade de um local para o outro. Assim. Então, a logística, ou seja, as distâncias também estão afeitas aqui dentro do próprio território colonial brasileiro. E outro nome que você tem que saber, que é importante, é do Duarte Coelho. Lembra dele aí? Então, Duarte Coelho, que era capitão hereditário de Pernambuco. E por que você tem que saber? Porque Pernambuco foi uma das capitanias hereditárias, juntamente com São Vicente, que progrediram. Então, esse método aqui foi fracassado, mas nem todas fracassaram. Das 14, 2 tiveram sucesso. São Vicente, a do cara que foi o primeiro, vamos dizer assim, líder da expedição colonizadora, e a de Pernambuco. Então é bom você saber o nome deles. Martim Afonso de Souza e Duarte Coelho. São Vicente e Pernambuco progrediram. Mais tardar, por quê? Porque apesar do estabelecimento do governo geral, o método de capitanias hereditárias não vai findar, gente. O que vai findar é a autonomia. A autonomia das capitanias, certo? Ou seja, agora eles não vão ter tamanha liberdade, por exemplo, de exercer o poder político, administrativo e jurídico da sua capitania hereditária. Eles vão estar restritos, vão estar submetidos ao exercício do poder político administrativo do governo geral. Mas a estruturação de capitanias hereditárias não cai. O que cai com o governo geral é o quê? Que essa política vai ser centralizada num órgão que ficará lá em Salvador. Então, o governo geral, a coroa, através de um representante, que é o governador geral, vai tomar as ações, vai dirimir as ações para todas as capitanias. Agora eles não vão ter mais autonomia de, por exemplo, cobrar um imposto X. Eles vão ter que cobrar aquele imposto Y que é determinado pela coroa. Certo? Então, o que cai aqui é autonomia, sai a autonomia, lá em 1548, sai a autonomia, e vai entrar o que? A centralização. Com o governo geral. E agora eu vou utilizar o poder da edição para apagar o quadro e já colocar os estabelecimentos dos 3 principais governos gerais que você tem que saber para a sua provinha da ESA, beleza? Bom, ajudando aí através do poder da edição, nós já voltamos com o seu quadro aí completo. Então nós estabelecemos aí um insucesso das capitanias hereditárias. Como eu disse, as capitanias hereditárias não vão ruir como estrutura organizacional, mas sim como estrutura política. O que eu quero dizer com isso? Agora, aquela, vamos dizer, autonomia que era concedida pela coroa aos donatários não existe mais. Com a estabilização do governo geral,
haverá uma centralização de poder, uma centralização de políticas, através desse representante do rei, que vai se estabelecer, como eu já bem disse, lá em Salvador, que vai ser edificada em uma cidade. Então, a gente não termina com a estruturação da capitania hereditária, tanto que mais para frente, bem no período da mineração, você vai ver que algumas capitanias vão surgir, vão ser erguidas, como a capitania de São Paulo, a capitania de Minas Gerais, principalmente ali decorrente da descoberta das pedras preciosas no quadrilátero ferrífero, que hoje nós temos ali, certo? Na cidade de Ouro Preto, na cidade de Vila Rica, na cidade de Diamantina. Mas voltando para cá, o governo geral estabelece propriamente pela centralização política e não mais com aquela autonomia que era existente dos donatários na época primária das capitanias hereditárias, que vai de 1534 a 1536. Nesse sentido, a centralização política, eu coloquei aqui a restrição do foral, que é a mesma ideia, ou seja, com a centralização do poder nas mãos do governador geral, agora os donatários têm menos poder, ou seja, aquele regimento de direitos que lhe era propiciado, principalmente a questão da tributação e a questão da implementação de políticas judiciárias, isso é diminuído. Então, é uma restrição do foral. Isso serve para solidificar o domínio português aqui nas terras brasileiras, porque, como você verificou, as capitanias hereditárias tiveram insucesso basicamente pela distância, basicamente também pela não ocupação, que não propiciou essa vontade desses particulares a desenvolver e a fundar vilas e assim desenvolver e a solidificar o domínio português aqui em terras brasileiras. Bom, e no governo geral, como eu já tinha falado também anteriormente, nós vamos ter 3 principais nomes e vamos ver cada um deles. O primeiro deles é o Tomé de Souza. Seu governo já é edificada a capital, a primeira capital brasileira, que será Salvador, e vai até ali mais ou menos o período de 1762, salvo engano, que quando é direcionado, ou 1741, agora não estou muito bem lembrado, mas é ali já no século XVIII, quando essa capital vai ser transferida para o Rio de Janeiro, e é um dos desdobramentos do período da mineração, ou seja, do período de exploração aurífera. Mas foquemos aqui nas características primordiais de Tomé de Souza. Seu governo vai de 1549 a 1553. Ele edifica a capital de Salvador e estabelece a subdivisão entre provedor-mor, ouvidor-mor e capitão-mor. O que é isso? Ou seja, é a estruturação político-administrativa da colônia. Primeiro você tem lá o governador-geral. Ele é o representante da coroa, que está acima, representante primário, em pessoa, a personificação do rei aqui em terras brasileiras. E ele tem a ajuda, assim, do provedor-mor, que é o quê? É o ministro, vamos colocar assim, da fazenda. O capitão-mor, que seria um ministro de defesa, o responsável pela defesa do território colonial, e o ouvidor, que é aquele ministro da justiça, aquele responsável pelo fazimento da justiça aqui em terras brasileiras. Tudo aquilo correspondente tanto à justiça penal do dia a dia, mas prioritariamente à justiça tributarista, à justiça financeira, para sempre que a coroa quiser, ter condições de aplicar a sua justiça e assim ter um controle maior sobre as finanças dos seus súditos aqui em terras brasileiras. Nesse período também de Tomé de Souza, que é importante destacar é a criação, a origem da Companhia de Jesus através da figura do Manuel de Nóbrega, ou seja, os jesuítas, o que ajudou muito na catequização e na culturalização dos índios, ou seja, na permeabilização da cultura portuguesa entre os indígenas. E assim, cada vez mais, eles faziam parte dessa nova nação que nascia, desse novo país, desse novo método de se viver, certo? Entre português e índios. Isso aqui proibiu, vamos dizer assim, dificultou, melhor dizendo, proibiu não, dificultou a escravização dos índios pelos senhores de engenho
né, pelos, vamos dizer assim, exploradores primários. Então sempre havia uma rixa entre sociedade portuguesa, entre senhores que queriam a escravização dos índios e os jesuítas e os padres indígenas. Tanto é que isso vai se desenrolar não somente aqui no século XVI, mas também, principalmente no século XVII, no século XVII, com a questão da mineração, somente ali nas entradas e nas bandeiras. Então, muitos índios participavam dessas entradas e bandeiras e eles entravam em conflito com as missões jesuíticas que estavam ali montadas. Nesse período, com a criação da Companhia de Jesus, Tomé de Souza detinha de uma boa relação com os indígenas de forma geral. Sempre haverá focos de resistência e nós veremos prioritariamente esses focos mais na frente, nas invasões estrangeiras, mas já vamos passar por alguns focos de resistências indígenas aqui que comunavam com, principalmente, a invasão da França Antártica, que se dá no próximo governador-geral, que nós trataremos, que é o Duarte da Costa. Mas para isso eu preciso utilizar de novo o poder da edição e apagar o seu quadrinho. Então, vamos lá! Bom, como eu disse aí, através do poder da edição, nós já colocamos aí no quadro, certo? Os outros dois governadores gerais primordiais aí para a gente entender essa parte inicial do Brasil colonial. O segundo é o Duarte da Costa, de 1553 até 1558, e o terceiro, o Mendes Sá, 1558 a 1572. Como eu havia falado bem lá no final da explicação sobre o Tomé, certo? Havia essa divisão da sociedade sobre a escravização do indígena ou não. Os padres tinham o objetivo primordial de catequizá-los, de haver uma absorção cultural através do transpasse do cristianismo, através do transpasse da cultura europeia a esses índios. E outros, vamos dizer assim, principalmente como os exploradores da terra naquele momento, queriam a escravização do indígena, até para que ele pudesse trabalhar principalmente nos engenhos de açúcar que estavam sendo formados, que ali começa a transição, depois de 1530, a pautar a política colonial brasileira para uma questão açucareira, que vai ser desenvolvida através da estruturação de todo o dinheiro, de todo o financiamento do Estado nascente holandês. Mas antes de adentrar isso, que nós vamos tratar no próximo capítulo, como falarmos prioritariamente das câmaras municipais e da sociedade açucareira, vamos voltar aqui para a explicação de Duarte da Costa. Então, havia essa tensão social entre os fazendeiros, entre os senhores de engenho e os jesuítas, por causa da escravização do indígena. Nesse tempo também, aqui em 1555, como a gente já bem disse, houve a estabilização de uma, vamos dizer assim, de uma colônia francesa aqui no Rio de Janeiro. Então, uma invasão estrangeira que acontece em território colonial português. E por que essa invasão se dava? Porque as outras potências nascentes europeias, outros estados nacionais europeus, não estavam felizes com a divisão do mundo entre Espanha e Portugal, que datava lá da bula intercoiteira e do Tratado de Tordesilhas. Então eles estavam assim revoltosos e queriam, vamos dizer assim, o seu lugar ao sol. Então a França invade a colônia brasileira de Portugal aqui na região do Rio de Janeiro. Estabelece ali uma colônia de povoamento, cujo líder era o Villagnon, certo? Vou botar aqui o nomezinho dele, Villagnon, coloquei aqui embaixo, que era o líder dessa expedição, que era prioritariamente huguenote. Então tinha ideais protestantes, eram os huguenotes franceses. Em conflito com os católicos portugueses.
Então, essa tentativa de colonização se dará de 1555 a 1567, quando eles serão vencidos por esse carinha aqui, pelo Mendes Sá. Em 1567, eles serão expulsos ali da Baía de Guanabara, ali da região do Rio de Janeiro, e será fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E aí eles vão lá para a França equinocial, ou seja, para o Maranhão, tentar mais uma vez colonizar o território brasileiro. Expulsos de lá também, eles seguirão para a Guiana Francesa, que até hoje é uma parte da França. Então, vamos dizer assim, o Brasil faz fronteira com a França, aí para você que não sabe. A gente faz fronteira com o território francês ali na Guiana. Então a gente está mais perto da Europa do que muita gente aí. É só ir lá para a Guiana Francesa. Mas, retomando aqui o seio. Nessa época também aqui acontece a Confederação dos Tamoios, ou seja, sempre imbuído dessa tensão entre sociedade portuguesa, sociedade colonial e a escravização indígena, a resistência. Os tupinambás aqui eram contra os portugueses. Então, inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Então, os tupinambás contra os portugueses alinharam-se aos franceses na França Antártica para convalidar ou para combater o domínio português na região. Ambos foram derrotados, tanto os franceses como os tupinambás, e os portugueses foram ajudados pelos Temimós. O nome de destaque deles é o Araribóia. Que ficou com a Sesmaria de Maricá, que era toda a região de Niterói, São Gonçalo, Maricá. Até hoje lá é a praça ali da balsa ali na barca, né? O nome dela é Araribóia. Então você tem que tirar isso da cabeça de que os indígenas não participaram, vamos dizer assim, da formação do Estado brasileiro. Ou seja, havia um jogo de interesses de ambos os lados, de portugueses, de franceses, de tupinambás, de tupiniquins. Então, eles participaram ativamente, eles não foram somente um grupo passivo, submetido à opressão ou à vontade dos portugueses, como se bem quer parecer. Eles tinham interesse e participaram através de uma nova estrutura de organização social. Tanto que alguns deles se converteram e tiveram nomes aportuguesados mais na frente, como a gente vê na história. E um exemplo disso é o Araribóia, que juntamente com os portugueses expulsaram seus inimigos franceses, os franceses, né, que estavam alinhados dos tupinambás, e ali consolidaram seu poder na região. Então, a história é o que ela é. Não acredite nessa divisão sempre de bonzinho, opressor, malvado, demônio, puro contra o puro selvagem, bonzinho, que nada fazia. Não, a história é o que ela é. Interesses, política, poder, e o ser humano sempre foi assim. E provavelmente, né, enquanto existir esse lado nosso humano, sempre será. Mas voltando agora aqui para o Mendes Sá. Ele expulsou os franceses e também consolidou a vitória sobre a Confederação dos Tamoios, ou sobre os tupinambás. Então, essa expulsão dos franceses e, vamos dizer assim, o ruim da Confederação dos Tamoios está interligada, porque os dois guerreavam juntos. Então Portugal solidificou o seu domínio ali, expulsando os franceses e vencendo a batalha contra a Confederação dos Tamoios, junto com a ajuda de outros indígenas, dos Temimós, por exemplo, que tem uma figura importante do Araribóia. E assim, com a consolidação do Estado, ou seja, com o Estado mais estável, iniciou-se a expansão do povoamento para o interior. Mas essa expansão é bem lenta, bem gradual. Tanto é que até hoje
a nossa maior população encontra-se na região litorânea, certo? E para finalizar a característica do período de Mendes Sá, é importante saber que ele dividiu o governo em dois polos de administração. Ou seja, o principal era o governo do norte, onde ficava Salvador, certo? Que era a capital ainda do território brasileiro. E o segundo era o governo do sul, para facilitar a administração aqui nas terras sulistas. E como sede, ele escolheu o que será posteriormente a segunda capital do Brasil, ali no período da mineração, certo? A capital administrativa, que é a cidade do Rio de Janeiro. Então, esses são os pontos primordiais de Mendes Sá. A vitória sobre a Confederação dos Tamoios, a vitória sobre os franceses, a consolidação do Estado político administrativo, a estabilização política, vamos dizer assim, do Estado, do território colonial brasileiro, o início da expansão para o povoamento interiorano das terras coloniais e essa divisão administrativa entre governo do norte, capital do país, Salvador, e governo do sul, com a escolha da cidade, sede, Rio de Janeiro, que será a segunda capital do país. Então, hoje é o que temos, certo? Espero que tenham gostado dessa aula. Deixe aí nos comentários, clique no gostei, compartilhe, ative as notificações. Dê sugestões aí de temas que, caso você queira, que esteja fora do edital da ESA para que seja passado aqui para vocês. Então, deixe aí sua sugestão, deixe seu comentário, certo? Vamos lá, vamos juntos, vamos estudando. Sempre deixe também sugestões, dicas de melhoria para as aulas, para que eu possa evoluir e para que você possa, assim, aprender com maior facilidade o conteúdo aqui exposto. Então, vamos juntos, evoluindo cada vez mais, aumentando, vamos dizer assim, o alcance desse canal. Eu conto com vocês, vocês podem contar comigo, caso queiram. Mande um direct aí pelo meu Instagram, que vai estar aí na descrição, pelo meu WhatsApp também, que eu vou colocar, certo? Qualquer dúvida. Quiser material escrito, eu também tenho material escrito. Se você quiser, você manda aí um direct pelo Instagram, até pelo próprio comentário do YouTube, ou mesmo pelo WhatsApp, juntos rumo à sua aprovação. Então é isso, espero que tenham gostado, fique com Deus e até a próxima.